Caio, Jesus ele disse que o reino dos céus é das crianças, né? E ele disse que Uhum. quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança, né? Mas Aham. parece que nos últimos tempos as crianças estão sendo um pouco negligenciadas, né? E aí o Felca ele fez um vídeo que mostrou muito isso, o abuso de crianças, o aproveitamento de crianças por parte de pais que usam essas crianças para fazer conteúdo, para dar dinheiro. Toda uma indústria de conteúdo, de uma comunidade também de pedofilia, e acabou que o Felca ensinou a igreja, a polícia, o governo, fez aquilo que ninguém fez, que é um assunto muito sério, né? Pô, eu acho que tinha que ser uma pessoa como o Felca, porque como que a igreja iria trazer essa lição se ela não cuida de nada? Se o Ítalo, por exemplo, é acobertado pela igreja, se ele tem uma pastora a quem ele financia, dando casa, carros e tudo mais, para poder ser a pastora de plantão dele, para poder ser a abençoadora dos projetos dele e a aliviadora eventual das angústias, culpas ou latências que ele carrega. Então, na realidade, você me perdoe, não é excesso de negativismo, não, é só um realismo esmagador que me toma. Eu não vejo a igreja com nenhuma capacidade de, dizendo o que o Felca disse, ter qualquer relevância, porque até dizer alguma coisa semelhante, eu já vi muita gente dizendo, mas não tem eco. Então, precisava ter sido alguém que falasse de fora, de um púlpito secular, de uma posição e de um lugar de fala completamente diferente. Além do que, não foi só a fala. Foi a pesquisa de um ano que ele fez, com corroboração variada de profissionais diversos, levantamento de dados, tudo isso que ele apresentou e que veio com convalidações inquestionáveis, a ponto de o rapaz hoje estar preso, porque a verificação das denúncias que ele fez encontrou factualidades inquestionáveis. Mas é triste, meu querido, porque eu nunca espero essas coisas da igreja, nunca. Eu estou aqui há 52 anos no ministério e eu nunca vi a igreja fazer absolutamente nada relevante em nenhuma temática. Ela, entre outras coisas, o que está acontecendo agora é que já tem um monte de gente da igreja defendendo o Ítalo contra o Felca, para você ter uma ideia. Então, quando você diz assim, a igreja, por exemplo, eu fico admirado de ver tanta esperança, a meu ver, beirando a inocência em relação a isso. E esse grupo de deputados que estão aqui alinhados com a bancada da Bíblia também não tem nenhum interesse, são oportunistas. O Magno Malta, há há uma década e pouco atrás, ele se dedicou a falar contra a pedofilia, mas era só blá, 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 blá e blá. Não havia continuidade nem consistência, tanto é que chegou o projeto do novo governo, do Bolsonaro, e atropelou tudo. E você tem ouvido falar no tema da parte dele ou de qualquer um outro? Absolutamente não. Então, graças a Deus pelo Felca, que não é espiritualmente leigo de todo, não, não é mesmo. Ele é um rapaz com alguma consciência espiritual e com alguma consciência do evangelho. Eu queria saber até o quanto de consciência do evangelho ele tem, porque aqui e ali ele manifesta não ter chegado como um curioso perturbado com a situação, mas também como alguém que tinha uma consciência eivada de alguns princípios do evangelho de Jesus.
existe essa piada de mau gosto das crianças em relação à Igreja Católica, né? Dos padres e tudo mais. Uhum. Mas no meio evangélico isso quase não é falado, né? Como se não existisse, né? É, é porque no meio evangélico existe um culto aos problemas sexuais de natureza adulterina, adulta, tá? São traições adultas, adultério de pastor, ou pastor de calcinha fazendo pesquisa de ré para ver o que na ré dele ele detecta mais uma coisa séria, bem estruturada, estribada em pesquisa, em ciência, em tempo de trabalho, é muito difícil você encontrar no meio cristão religioso. E a acusação dos padres, especialmente nos Estados Unidos, encontrou também uma mídia que, na sua maioria, é protestante. Eu não estou dizendo que foi por causa disso que houve as divulgações que houve, mas a demora, muitas vezes, aconteceu em razão de que havia até mesmo grupos e empresas jornalísticas que diziam: "É melhor a gente não meter a mão nisso, isso é uma casa de marimbondos, tem muita influência contrária", todos aqueles pudores. Até que houve gente que chegou no nível de insuportabilidade, resolveu chutar o balde, e como demorou, porque isso já vem desde o tempo do João Paulo II, mas o pessoal passou panos mornos. Aí veio o Ratzinger, o Bento XVI, na Igreja Católica, e outra vez foi um passar de pano absoluto. E aí, nesse processo, ele caiu num estado de desmoralização profunda, porque ele fez acobertamentos nítidos, e como ele era um homem em quem tinha sobrado consciência e sensibilidade, misturando isso também com os problemas do Banco do Vaticano, que eram gravosíssimos, ele preferiu se recolher numa posição de aposentadoria e de papado emérito, e aí foi onde apareceu o nosso querido Francisco, que foi em função de quem e em razão de quem a gente encontrou as primeiras soluções propostas e as primeiras práticas solucionadoras sendo efetuadas, o que melhorou infinitamente a situação, embora ela não esteja de todo resolvida e não estará enquanto a Igreja Católica não repensar todo o seu problema de imposição celibatária sobre os sacerdotes. Aí, conclusão, o cara fica anos e anos e anos dentro do seminário, o convívio dele é sempre um com o outro, homem com homem, fica igual soldado na guerra. Vai batendo algumas aflições e aí alguém entra na velha história da meia, de quando eu era criança, há 70 anos atrás, tinha a história da meia, que o cara tirava ali no palitinho para ver quem começava, né. Você começa, eu te uso primeiro, depois eu viro, você me pega e aí a gente vai virando. No seminário é a mesma coisa. Depois de um tempo já tem uma cultura. Aí quando isso coloca o cara dentro de uma paróquia e ele já está, de certa forma, com todos os bloqueios de natureza sexual desse nível vencidos, aí vêm as crianças de 9, 10, 11, 12 anos, bonitinhas, cheirosinhas, inocentezinhas, e aí a maldade humana se aflora extraordinariamente. Nem todos os que praticam pedofilia nesses ambientes religiosos são originalmente pedófilos. Eles tiveram no oportunismo
das situações que foram criadas e das circunstâncias nas quais eles foram involucrados, o momento ideal para essa prática diante da carência deles. Então, enquanto a Igreja Católica não entender que sacerdote não só pode, mas precisa casar, e que no máximo que ela pode facultar é o celibato para os genuína, profunda, espontânea e voluntariamente dispostos à prática do celibato. Do contrário, com esse celibato imposto, tem muita gente que ama tanto a vontade de servir como sacerdote, que diz: eu vou aguentar a barra a minha vida inteira e não vou fazer nada errado, embora eu quisesse muito ter afeto, carinho, uma família, deitar num ombro, ter alguém no meu ombro, uma caminha quente, dormir de conchinha com uma pessoa a quem eu ame. Tudo isso foi tirado e foi vetado, embora isso não tenha acontecido a existência inteira da fé em Jesus, jamais. O evangelho é pró-casamento. Absolutamente. As cartas de Paulo são pró-casamento. Pedro viajava com a esposa. Foi o catolicismo do quarto século para cá que começou a introduzir todas essas coisas. E aí tem um aspecto político, econômico, do controle, de não ter que repartir a herança, de não ter filhos brigando por propriedade ou direito regimental dos pais sacerdotes terem acesso a alguma coisa, nem suas esposas. Então, eles resolveram passar a régua, ficava mais simples de um lado, do ponto de vista financeiro, mas era completamente trágico, e é no que diz respeito a você esperar que uma pessoa que não tem nenhuma vocação para viver uma existência celibatária se torne celibatário exclusivamente porque é condição sine qua non para ser sacerdote é ter que se tornar celibatário. Então, quem tem isso como uma vocação natural, e Jesus disse, Jesus é quem disse, está escrito nos evangelhos, que são poucos os que se fazem eunucos ou celibatários por amor ao reino de Deus. E Jesus diz: nem todos estão aptos para essa demanda nem para essa vocação. Mas não é porque o cara não esteja apto para o celibato que ele não possa, por exemplo, ser sacerdote. Ele deveria poder, como acontece nos outros formas e expressões de fé. Na Igreja Ortodoxa grega, os ministros casam. Na Igreja Ortodoxa russa, na Igreja copta, em todos os outros modos de prática de religião do cristianismo, os sacerdotes têm liberdade para casar, exceto no catolicismo. Então, enquanto for assim, o risco de calamidades dessa natureza e de abuso infantil serão enormes. Caio, como é que você vê essa coisa, a negligência dos pais, num certo sentido, e também esses outros pais que são os próprios abusadores, não somente físicos, mas econômicos, que no caso lucram com essas crianças? Uhum. Tem que começar pensando nos pais dos pregadores mirins, que eu estou vendo já desde que eu era garoto. Já havia pregadores mirins, poucos, mas eu me lembro de um deles que era o mais famoso de tudo, que chegou a fazer sucesso aqui no Congresso Nacional e fez palestras aqui, todo mundo em estupefação, porque o menino tinha 8, 9 anos, ele não era como esse Miguel, que é uma miguelada horrorosa, nem como alguns desses outros meninos, eh eh, falando bobagens sobre bobagens e toque, tac, tac, toco, tuque, tica, tac, 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 tac. É uma palhaçada doida. Não, o garoto a quem eu me refiro, há 60 anos atrás,
ele dizia coisa com coisa, mas era óbvio que aquilo não iria acabar bem. Era o pai e a mãe que tinham ministério, eram pastores, mas a igreja e o ministério deles só passou a crescer depois que o filhinho, o garoto, que foi apelidado de pregador de chupeta, começou a falar. E eu me lembro que um dia ele passou um fim de semana na minha casa. Os pais foram a Niterói levá-lo para pregar e eles acabaram se hospedando lá com a gente. E eu via a aflição da criança. Eu era mais velho do que ele, eu já tinha uns 13 para 14 anos, e via aquele garotinho doido para jogar bola, para sair brincando, para ser moleque, para ser gente, para ser normal. Então, quando acabava a reunião, e que ele chegava na minha casa, ele já queria correr, me pedia para levá-lo para jogar bola, para apresentá-lo para os outros garotinhos. Aí daqui a pouco tá o menininho suadinho, aí chega a mãe e chama, não vou mencionar o nome dele porque o pessoal da antiga vai lembrar. E vem fulano tomar banho para pregar, e lá ia o garoto chateado, botava um paletó e uma gravata, lá ia ele para o culto, repetir aquelas coisas que ele aprendeu a falar com uma desenvoltura, com fluência, com eloquência. Ele era um bom comunicador, mas eu vi aquilo e falei, meu Deus, isso vai acabar muito mal. E eu não cheguei a essa conclusão por causa de nenhuma consciência em fé. Foi por causa do mínimo de percepção humana, com 14 anos de idade, que eu dizia: "É claro que esse garoto não vai suportar esse negócio e ele vai enlouquecer". Não deu outra, com 18 anos o menino já estava doidinho. Aí uma vez eu encontrei com ele em São Paulo, muito doido. Tipo assim, antes de haver Cracolândia, ali no tempo da Rua Augusta, cheia de prostitutas no passado e vida noturna, eu encontrei o menino por lá, malucão, já um jovem, todo licergificado e cheio de pó e bêbado e outras coisas, coitadinho. Nunca mais se recuperou na vida. Ele deve estar hoje, eu estou com 70, ele deve estar aí com os seus 66, 67. E a última notícia que eu tive dele foi trágica. E é quando eu vejo essas crianças, eu vejo apenas já um pavimento, uma pavimentação de calamidade colocada diante desses meninos. Vai tudo acabar mal. Você lembra Escrevam. daqueles programas de calouro que as crianças iam cantar na televisão, música evangélica, que passava na Record, passava não sei na onde. Bom, eu não me lembro dos da Record, porque, sinceramente, eu nunca assisti a Record na minha vida, Mas você desde que sabe ela inaugurou. esse estilo tipo do Raul Gil, né? Que vai as crianças Sei, lá eu cantar. imagino. É o que você falou, alguns desses aí, se você for puxar a vida deles hoje, ele tá com a vida toda bagunçada. Não precisa nem chegar aqui, apenas veja os atores mirins de Hollywood. Para cada 100, tem aí uns 8 que não se destruíram todos no caminho. A maioria, você não sabe mais nem aonde estão. E hoje em dia tem muitos programas aqui no Discovery ID sobre crianças prematuras no mundo artístico de Hollywood e que acabaram trágicas. A maioria já está morta. Morreu de overdose e de outras coisas mais. No mundo religioso é a mesma coisa. E aí, na internet, no mundo dos ítalos e semelhantes, meu Deus, isso dá um engajamento extraordinário. E o que o pessoal está querendo é dinheiro, eles não querem saber do bem-estar dessas crianças, nem os pais delas. Se chegar e você mostrar que tua filha, teu filho de 7, 8, 9, 10 anos é um sucesso que atrai milhares, milhões de pessoas e entrar dinheiro para a casa daquele indivíduo, ele não quer saber o que esse influenciador está fazendo com o filho dele. É tão trágico assim, os pais não estão nem aí, muitas vezes, ou na maioria.
E o conselho tutelar, meu amigo, está tutelando eu não sei o quê. Estão fazendo tutela de defuntos, porque não era para o Felca ter que fazer uma declaração dessa, isso já era para o conselho tutelar ter levantado tudo há anos e anos e anos, porque isso não é nada novo. Só demorou demais a ser denunciado. Além de não ser novo, é público, né? Tá na rede Não é social, escondido. tá na cara de todo mundo. É uma coisa assim que realmente não dá para. É tipo quando o Darcy Ribeiro ele fala que a falta de educação não é um evento, é um projeto. Não dá Uhum, para pensar que isso é uma coisa que ninguém viu. Existe um uhum. projeto de ignorar isso, né? É muito mais, eu não diria nem o projeto, o negacionismo, porque tem que ter uma certa inteligência para transformar isso num projeto. E inteligência é a coisa mais difícil de você achar, até para o mal, na igreja. É fácil o cara instintivamente, porque ele já é mau, já é ruim, já é maligno, já é ganancioso, não tem ética, não tem referência, não tem pudor, não tem nada, deixar acontecer. E se tiver remuneração, ele aplaude, dá glória a Deus, se ajoelha e diz: o Senhor é bom. E vai viver dessa gratidão ao Senhor pela corrupção dos seus filhos. Não chega nem a ser projeto. Projetos você encontra mais fora, onde tem gente inteligente. Mas no caso de um garoto como o Ítalo, ele é inteligente o bastante para ter sacado isso como um projeto. Agora, ele também não é o único. Se você for passar o pente fino, tá cheio de Ítalos por aí. Agora houve um refluxo. Depois do Ítalo, todo mundo parou. Mas como aqui no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a mais um ano e meio. Brasileiro se acostuma com os escândalos e devagar começam a ver aqueles grupos ideológicos que vão naturalizando ou então dizendo: "Ah, estão exagerando". Logo, logo começa a ver gente que diz que está exagerando. E aí o que durante uma semana ou 2 é um fenômeno de comunicação, todo mundo aplaudindo, não me admirará nada se daqui a um mês ou 2 houver matérias contra o Felca, houver gente querendo jogar lama na cara dele ou acusá-lo de alguma outra coisa, porque esse é um país perverso de medíocre e profundamente autofágico. Aqui neste país, ninguém pode fazer nada legal, certo, bonito e digno de aplauso por muito tempo, porque já tem gente a essa hora procurando quais são as partes de telhados de vidro que cobrem a existência do Felca para ver se encontram uma entrada que o contradiga e o envergonhe, porque esse é um paizinho sem vergonha nessas coisas. Eu sei o que eu estou falando. Eles levantam, levantam, levantam para depois cortar bem cortado. Ah, É, disso eu eu, entendo por muitas vidas. eu acredito. É assim como falava nos textos bíblicos, né? Os fariseus se aproximavam de Jesus a fim de pegá-lo em contradição, né? Sempre, sempre. Eu tenho até livros escritos sobre isso, perguntas cretinas, respostas divinas, 2 tomos grossos, mostrando todas as perguntas que fizeram a Jesus e as respostas dele. E o nome dos 2 tomos de livros são Perguntas Cretinas, Respostas Divinas 1 e 2. Isso aí tá o tempo todo, não muda nunca, onde tem religião, os mesmos caras, as mesmas perguntas e a mesma cretinice está elaborada de antemão. Ô, Caio, você que além do conhecimento espiritual tem o conhecimento também de psicanálise, de psicologia, de onde é que vem essa atração por esse conteúdo infantil, esse desejo que
que essas pessoas, esses criminosos, esses pedófilos têm, da onde é que vem esse desejo? Ele é muito antigo, não é? Não começou outro dia. Nós tivemos foi momentos na história humana em que houve uma supressão por ameaça, por perseguição, por medo de prisão, de cadeia, quando as legislações mudaram. Mas a humanidade foi pedófila por milênios e milênios e milênios. Quando eu comecei a pastorear em Manaus, os casos de incesto que vinham a mim eram todos incestos de natureza familiar, caseira, aconteciam dentro de casa. Isso para a gente falar aqui do nosso ambiente brasileiro. Se você fosse para o Rio de Janeiro, eu me lembro de uma quantidade grande de pessoas toscas, simples, educacionalmente falando, muito ogras, muito despreparadas, de alma muito acostumada à propriedade animal, eu gerei, portanto, é meu, e que faziam isso também no Rio, no interior do estado do Rio, em vários lugares. Foi mais ou menos dos anos 90 para cá que isso foi ganhando essa conotação aqui no Brasil, e foi uma outra vez por ecos do que estava acontecendo de denúncia nos Estados Unidos. A mãe da minha avó materna, que era de descendência caboclo indígena, no Amazonas, teve 23 filhos e brincou de boneca lá no interior do Amazonas com bonecas de pano e de palha, enquanto ela já tinha uns 7 ou 8 filhos que mamavam nela, mas ela ainda se sentia uma menininha com vontade de brincar, e brincar com as filhinhas e com os filhos também, para você ver como foi. No mundo grego, há 2000 anos atrás, era a coisa mais natural. As figuras que a gente mais admira na filosofia, por exemplo, todo mundo tinha e fazia parte. O pai enviava seu filho para ser educado por um grande filósofo, mestre grego do passado, já sabendo, e fazia parte do pacote, do combo, que o mestre iria poder sexualmente usar seu filho. Na realidade, ele ensinava em todas as artes, inclusive na sexualidade. Se você vir nas cortes francesas, cortes inglesas, cortes europeias, era condição sine qua non, praticamente, que um rei ou um príncipe casasse com uma menina que eventualmente ainda não tivesse menstruado. Que a primeira menstruação fosse a autorização para que o casamento acontecesse e eles transassem pela primeira vez. Bom, era considerado pedofilia? Não, o cara podia ter 70 anos, mas não era. O rei Davi na Bíblia, se fosse hoje em dia, era uma relação pedófila dele com Abisag, que era uma virgenzinha. Quando a Bíblia diz era uma bela virgem, você não tem que ficar pensando que era uma garota de 23 anos, que naqueles dias, chegar aos 23 anos virgem era praticamente uma impossibilidade. A vida sexual começava como a dos indígenas, muito cedo. Menstruou, transa. Então, a Abisag, que foi a última esposa de Davi, a quem ele não possuiu por mera broxeza, porque ele já estava com a minha idade, e ele foi um cara que chegou à minha idade muito arrebentado. Eu estou praticamente um gato comparado com o rei Davi. Morreu com 70 anos, com a minha idade. Então, mas a última esposa dele era uma gatinha linda. Hoje em dia, com as legislações de hoje, Davi seria acusado de uma relação pedófila. Então, a pedofilia foi algo que prevaleceu na civilização humana em praticamente todos os reinos e civilizações planetárias.
tem algum tempo, foi de um período do século XX para cá, que a pedofilia foi entendida como passou a ser entendida, até porque há um aspecto que precisa ser enfatizado. A adolescência mudou de referência etária. Enquanto a adolescência era a adolescência de cultura americana, dos teens, era quando você entrava ali no 13, 14, 15, 16, 18, 19, até 19, 19, quando terminava ali, os 19, terminava a adolescência. Mas hoje em dia, cara, a adolescência se estende até os 45. Você encontra uns caras aí que eu vou te dizer, de 40 e tantos anos, adolescentes, garotões. Então criou um gap de idade, de faixa etária muito grande, aonde a menina de 11, 12, 13 anos ficaram com contornos mais infantis para esse novo olhar que se adaptou às novas legislações, a essa nova condição de natureza social, sociológica, que é a mudança da adolescência e o estender desse prazo etário até os 40 anos de idade. Nos Países Baixos, na Europa, já existem países que consideram você adolescente até 43 anos, 45 anos de idade. Então, por isso a legislação mudou, porque não dá mais para pensar num adolescente de 45 pegando uma garotinha de 12, 13. Então, foi uma adaptação do século XX para cá e que cresceu no século XXI. Mas a maior parte do processo civilizatório foi completamente carregado de pedofilia. Quantos anos você acha que Maria, mãe de Jesus, tinha? Ela era uma adolescente. Para 15 por aí, né? critérios, 14, 15. menos é. Para os critérios de hoje, a encarnação de Jesus, a gravidez de Maria, não passaria em nenhuma constituição ocidental. Quem quer que fosse o responsável por aquilo ali ia ser criminalizado. E não se pediu autorização nem ao pai da menina. E ela mesma era dona do corpo dela, se sentiu dona do corpo dela com 13, 14 anos de idade. Eis aqui está a serva do Senhor. Mas também eram outras maturidades. Uma menina começava a menstruar, ela virava mulher na maioria das vezes. Entre nós, não. Ela começa a menstruar e continua a ser absolutamente infantilóide, tola. E é jogo de videogame para lá e para cá, ou então é TikTok. Aí TikTok é dancinha, é fazer para lá e para cá, e chega alguém e diz: "Não, mostra mais a bundinha, bota um bustiazinho que dê a ideia de que você já tem mais peitinho, dança uma dança mais sensual". Aí são esses assessores que vão acelerando o processo de sensualização e de adultização dessas crianças que, de outra forma, considerando todas as mudanças civilizatórias e a aculturação e a legislação que acompanhou essa nova cultura e essas novas significações, essa ressignificação da etariedade e da adulteza, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, mas é o que vige, está em plena vigência. E, além do que, há um estado de infantilização nessa área sexual em muitas crianças que rebolam para lá, rebolam para cá, se mostram, parecem uns adultos em sensualidade, mas mentalmente falando ainda são completamente infantiloides e despreparados. E os que usam essas pessoas são, de fato, abusadores mercantilistas, porque por trás de tudo isso está essa monetização diabólica e perversa. E no seu ponto de vista, como é que os pais podem proteger os filhos de tudo isso? Existem recursos, não é?
Para quem já tem filhos na adolescência e já deu celular para os filhos desde antes da adolescência, desde 8 anos, 9 anos, 10 anos, é o tempo em que as crianças começam a ganhar os seus primeiros celulares. Quem já deu, não adianta que não vai mais conseguir tirar. Se for tentar tirar, no peito e na raça, vai criar um problema tão grande, vai criar um gap de ódio entre esse filho e essa filha e as figuras parentais. Então, quem já deu, só tem uma alternativa agora, é colocar os aplicativos de redução de tempo de uso e de censura de acessos. Ou seja, o pai e a mãe têm que ter paciência para irem lá, verem quais são os programas que as crianças irão assistir, explicarem dizendo: você só vai assistir essa programação. Daqui para frente, cada upgrade de programação que você queira vai ter que passar pelo nosso crivo familiar, e porque o aplicativo vai barrar se não for alguma coisa pré-aprovada pelas figuras parentais. Os aplicativos estão aí. Eu tenho 2 netos ainda pequenos, e que são pequenos, 9 anos, 10 anos, e um outro de 4 anos, bem pequenininho. Gosta de ver filmezinho esse pequenininho. Então fica mais fácil, porque a minha nora bota ali o celular dele com todos os bloqueios que só dão acesso a algumas programações de animações que ele gosta de ver, e ainda tem que ver a natureza das animações, porque tem algumas que são totalmente inadequadas e impróprias, e a de 9 para 10 anos de idade é a mesma coisa. Graças a Deus eles são bem tranquilos. Já os outros netos que eu tenho já são praticamente adultos para isso aí, não é? A mais novinha tem 14 para 15 anos. Então, mas ainda assim tem alguns limites que a mãezinha dela, minha filha, impõe. Agora, é o máximo que se pode fazer no momento e atualmente. Agora, quem não deu ainda, a minha sugestão é não dê por enquanto, não dê. E quando der, tem que ser com muita conscientização e já entregar com todos esses elementos no aplicativo de censura e de redução de tempo. Porque tem que ter a redução de tempo, você não pode deixar uma criança ficar 5, 6 horas num aparelho celular, isso é uma coisa para 1 hora e meia, estourando 2 horas. Às vezes em prazos diferentes durante o dia, logo depois da escola ou logo depois dos deveres de casa ou de alguma outra coisa com tempo pré-definido, para organizar a disciplina mental da própria criança. Eu só vou poder ver isso depois que eu terminar o dever de casa ou depois que eu fizer as demais coisas, ou depois que eu voltar do esporte, ou da natação, ou do judô, ou seja lá do que seja, que não pode deixar de faltar na vida dessas crianças. Esse pessoal tem que brincar, tem que ralar, tem que cair de joelho no chão, tem que sangrar, tem que tentar subir muro e se arrebentar. Tem que ser criança, meu Deus, do contrário, vão ser sempre esses entes idiotizados e alta e facilmente manipuláveis. Hoje em dia a gente tem uma vantagem que é a possibilidade de colocar câmeras em muitos lugares, câmeras que estão bem baratas aí, né? Porque uma realidade também sobre os abusos é que muito deles acontecem no ambiente familiar, né? É onde acontece, na maior parte das vezes, abuso sexual ou abuso de outras naturezas, os subjetivos, os de tratamento ruim e tudo mais, acontecem dentro de casa para todo lado. Mas ontem, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa Datafolha que mostra que 95,4% de todos os abusos infantis acontecem dentro de casa. E com um recorde maior para tio, avô, pai, irmão mais velho.
primos, dentro de casa. Sempre foi dentro de casa. E a chance de que a maior incidência seja sempre dentro da família é muito grande. A gente estava falando aqui dessa utilização do estilo que o Falca denunciou. Você agora já está falando de uma outra coisa, que são os abusos que acontecem dentro de casa. Aí, por ser dentro de casa, você tem que ter um assentimento de pai e mãe a respeito do tema para fiscalização. Do contrário, sobra para a mãe essa vigilância. Nem sempre o pai quer que tenha essa câmera num lugar de flagrante. No máximo, aceitam as câmeras nos lugares comuns de trânsito. Mas nos lugares onde possa haver flagrante, tem também esse culto à privacidade da criança hoje em dia. Eu cresci sem nenhuma privacidade. Eu só passei a ter privacidade depois dos meus 13 anos de idade, em que meus pais começaram a permitir que a porta do meu quarto fosse trancada por mim. Antes disso, a porta de todos os quartos, com exceção de pai e mãe, ficavam sempre abertas, embora encostadas, mas abertas para quem abrisse a porta poder ver o que estava acontecendo. E todo mundo sabia que era assim e ninguém se revoltava. Mas o problema hoje é que começaram a trazer questões de privacidade para crianças de 8 anos de idade, 7 anos. Você está violando a minha privacidade. Por que que você pegou do meu celular? Se você pega e flagra o maior absurdo do mundo, você ainda sai acusado de ter violado um princípio superior, que é o da privacidade infantil, que vinha sendo glorificado até algum tempo atrás por alguns psicólogos. Então, eu também um monte de psicólogos de psicólogo que nunca gerou pai, filho, que não cuida de criança, que não cuida de ninguém, que não tem responsabilidade por coisa alguma, e que são aqueles que dizem: "Não, mãe, você tem que dar mais liberdade". É agora, com as consequências gravosas que começam a se manifestar para todo lado, que alguns psicólogos vão começar a mudar de opinião e ver que disciplina não é nenhuma afronta psicológica para ninguém, ao contrário, limite faz parte da saúde mental que a gente precisa oferecer aos nossos filhos, sempre. Ô, Caio, mas o que que você vai esperar de uma sociedade que o cachorro é filho, a planta é filho, o boneco é filho, só o filho que não é filho? Nada, exceto o que nós já temos diante de nós, esse pioramento horroroso. O futuro, meu amigo, já começou. E não é como a Globo diz hoje: "A festa é nossa, hoje é nã-nã-nã, é de quem vier, quem quiser". É de quem vier e quem quiser, mas não é a festa, é a porcaria que está estabelecida. Então a questão não é só, que filhos nós vamos deixar para esse mundo, mas que mundo nós estamos preparando para esses filhos que nós estamos criando. Então é um problema de mão dupla. Os nossos filhos, do jeito que estão sendo criados, tendem a ser um problema para o mundo, e o mundo, do jeito que a gente consente que ele seja e a gente o formata e o configura, já é um problema aterrador para os nossos filhos. Caio, para encerrar, como é que você vê os bebês reborn? Meu Deus, com uma pateticidade igual a chupetinha que agora adotaram, né? A chupetinha. Para ansiedade eu vou chupar chupetinha. Um monte de menino que não mamou, não mamaram, cara. São mães que não queriam que o peito caísse. Tiveram um filho e preferiram colocar logo um silicone. E são meninos que não mamaram, que não foram aconchegados, que não ficaram os primeiros 2 anos, 2 anos e meio ali no calor materno, no carinho.
que não cresceram com suas mães nem com seus pais, sempre ausentes, sempre longe, que foram criados por babás impacientes e que os colocavam ou diante de uma televisão ou sem nenhum critério diante de um computador. E criança da nossa geração já nasce com a mente digitalizada, já sabem como mexer naquilo tudo. Eu que tenho problema nos meus 70 anos de idade, mas eles já sabem como mexer em tudo isso. Então, são crianças que não tiveram infância, por isso se tornam infantilizados para o resto da vida e chegam nessas idades aí de 20 e poucos anos querendo chupar chupeta. Como alguns que eu conheço que têm coleção de mamadeira. Coleção de mamadeira. "Pastor, eu tenho uma coleção de mamadeiras, aí eu tenho a rosa para o dia tal, tenho isso, tenho aquilo". Não é de hoje que eu ouço, agora é que se tornou uma divulgação internetiana, essa nova fase, mas é igual a do Reborn, faz apenas eco com a mesma coisa e denuncia apenas esse estado de infantilismo psicológico no qual as pessoas estão totalmente despreparadas para a vida, para a morte, para a perda, para o luto, para a dureza, para o enfrentamento, sem nenhuma casca que se engrosse. São seres totalmente despreparados para as grosserias da existência. E pai e mãe, eu pelo menos preparei os meus filhos para encararem qualquer negócio. E tenho filhos de praticamente 50 anos. E eles foram treinados, eu os emancipei muito jovens, como meu pai me chamou quando eu tinha 13 anos e disse: "Olha, você tem inteligência de gente adulta. Eu vejo a tua lógica, tua argumentação, tudo que você faz, você é mais adulto do que a maioria das pessoas que eu conheço, e a tua inteligência é horrivelmente afiada. Então, daqui para frente, eu não te trato mais como um rapazinho de 13 anos. Eu vou te tratar conforme a idade mental da sua adulteza intelectual e psicológica, porque você também não demonstra ser nenhuma criancinha sensível, você já viveu tanta coisa escondido nesses 13 anos, porque era uma outra vida no meio do mato, no Amazonas, e com precocidade sexual de todos os tipos. E ele falou: "Eu vou te tratar daqui para frente assim". Trabalhar, ele nunca achou que trabalho fizesse mal a ninguém. Eu, desde 6 anos de idade, e meu pai foi me ensinando a fazer massa. "Meu filho, faz uma massa ali, um traço de 4 por 1". Aí eu já sabia que era para botar um saco de cimento e a mesma quantidade equivalente de areia. Ou quando ele dizia: "Você faz um traço de 6 por 1 com uma põe também um pouquinho de barro, assim, 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 porque eu quero uma liga dessa natureza". Eu só aprendi a fazer, com 6, 7 anos de idade. Ou me botava para capinar o fundo do quintal, tem que capinar, taquei a enxada, depois tinha aquele alvião para você cavar buracos, e me ensinou a serrar cedo, a pregar com martelo. Se machucar e que perder uma unha não faz mal, faz parte do aprendizado. Eu não tenho trauma de nada, é uma alegria enorme de ter sido fabricado o homem desde o início. E isso atrapalhou minha brincadeira? Cara, essas crianças que estão aqui, tem que juntar 100 delas para jogarem bola o tanto que eu jogava, para brincarem o que eu brincava, para brigarem o que eu brigava, para fazerem as artes e as arteirices que eu tive na minha vida e na infância desenvolta e adolescência livre que eu tive, mas preparada para aguentar o tranco. Com 15 anos de idade, eu pedi licença e fui morar com um amigo. Meu pai não queria, nem minha mãe, mas eles disseram: "A gente o preparou para ser homem, agora vamos viver com as consequências". E eu fui e voltei.
aos 18 anos, 3 anos depois. Voltei já para me converter. E criei os meus filhos com a mesma consciência. Eu tenho filho que hoje, fazendo 50 anos, que com 14 anos eu mandei para os Estados Unidos cuidar de uma amiguinha dele de 13, que estava com câncer, ele não falava inglês e tinha que fazer um transplante de medula. Ele ficou 6 meses com ela no hospital em Memphis, sozinho, sendo intérprete para ela, para o médico em relação a ela e para o hospital inteiro, quando descobriram que ele falava português, inglês, espanhol e entendia francês. E aí pronto, tinha só 14 anos, foi para lá com 13. Por quê? E caiu algum pedaço dele? Não, ele é absolutamente saudável. Agora, a gente vai de um extremo ao outro. Ou a gente cria bebês infantilóides, são praticamente humanos reborn, ou então que vão se tornar chupadores de chupeta aos 25 anos de idade porque estão ansiosos, ou então não se cuida de nada, larga-se o cara lá. Eu nunca fui largado, eu sempre tive a liberdade, mas eu era chamado na confrontação quando qualquer coisa ou qualquer notícia de excesso chegasse até a eles. E era tratado com a devida energia e com o devido carinho, calor, afeto, amor, beijo, abraço. Eu tive a bênção de ter pais extremamente afetivos e táteis, ao mesmo tempo em que eram pessoas extremamente claras no pôr limites e ordem. E se eu quisesse viver para além daqueles limites, eu tinha que viver com as consequências e aceitar todas elas sem reclamação. Muito bom. Caio, obrigado, viu, mais uma vez, pelo papo aí, pela orientação. Ô, E querido, é sempre um prazer falar com você, estar com você, e eu espero que isso possa ajudar o pessoal a ficar um pouco mais consciente, principalmente em relação aos filhos, né? que bom, tomara que ajude muitos pais e muitas famílias. Tomara. As pessoas, infelizmente, quando você começa a ter um papo com começo, meio, fim, com instrução, com disciplina, com balizamentos, com isso e com aquilo, são poucos os que, infelizmente, se dedicam a querer aprender. Mas eu espero que, sejam quantos sejam, tantos quantos tenham vindo, cheguem para aprender e para praticar. E muito obrigado, Marco. Deus te abençoe. Um grande beijo para você. Fica com Maravilha. Jesus, meu irmão. Eu que Amém. agradeço. Pessoal, quem puder mandar esse papo para outros amigos, comentar aqui, Amém. compartilhar, né? Se inscrever no canal também. Tenho certeza que vai ajudar Maravilha. muita gente. Um Que abraço e bom. obrigado. Valeu, Caio. Até mais. Beijão. Um Até mais, abraço. mano. Tchau. Até.